Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Gisele Vieira, eu sou nutricionista oncológica. É um prazer estar aqui com você hoje discutindo esse assunto que faz parte do meu dia a dia. E eu agradeço ao convite da EAD Plus para esse primeiro CONANUTRI, o Congresso Online de Nutrição, para que a gente possa discutir essas práticas e trazer para o nutricionista, abrir essas fronteiras, e trabalhar um pouco com temas da atualidade, com temas do nosso dia a dia, para que esses nutricionistas possam se qualificar. Então, nós do lado de cá aprendemos e você aí do outro lado também consegue entender um pouco das nossas práticas e o que a gente pratica no dia a dia. Então, um prazer estar aqui. E é uma honra trazer esse tipo de assunto que faz parte do meu dia a dia, que é o tratamento, a nutrição oncológica na prática clínica, as evidências e o manejo. É utopia minha dizer que a gente vai conseguir discutir todos os tópicos aqui de oncologia, de abordagem nutricional da oncologia, porque é um assunto extenso, é um assunto que a gente precisa debater diversos nutrientes, diversas condutas clínicas. A cada dia a nutrição caminha passos largos e a oncologia caminha mais passos largos ainda. Então, a nutrição oncológica precisa acompanhar esses passos largos. A cada dia a gente tem a liberação de novos quimioterápicos, a imunoterapia vindo com força total. E o nutricionista que quer se especializar e que quer atender esse nicho de mercado aí do paciente oncológico, precisa estar muito atento a tudo isso. Então, eu procurei trazer um pouquinho aí de qual é a nossa linha de raciocínio, o que a gente tem que prestar atenção nesse paciente, quais são os passos aí, quais as evidências que a gente tem para poder fazer o manejo correto desse paciente. Então, vamos discutir alguns pontos importantes aqui para a gente conseguir trazer realmente a nutrição oncológica para esse paciente. Então, a primeira questão que eu gosto sempre de colocar quando eu falo de câncer, de oncologia, é a estimativa de câncer. O porquê que nós estamos tão preocupados e por que cresce a cada dia a procura e os pacientes buscando aí algum tratamento especializado. Justamente pela nossa aumento da incidência de câncer aí na população. Nós estamos avaliando aí até alguns tipos de tumores em pacientes com idade que não estão aí nas nossas estatísticas. O INCA, que é a nossa base de dados, aí, a nossa base de condutas no Brasil, está avaliando essa questão e muito em breve acreditamos que ele lance alguma pesquisa ou alguma coisa falando sobre isso, porque alguns tipos de locais, alguns tipos de tumores estão surgindo em pacientes muito jovens que não teriam assim tanta incidência na literatura, mas por enquanto é essa incidência que nós temos de 2018, que o INCA traz para nós aí segregado entre homens e mulheres, e a gente pode avaliar aí o homem tendo as 3 principais localizações de acometimentos oncológicos aí sendo de próstata, traqueia, bronco e pulmão, englobando uma grande parte aí desses tumores, e cólon e reto. Já da mulher, mama feminina, cólon e reto e colo do útero. Então, diferem um pouquinho entre as localizações. A gente também pode avaliar através disso estilo de vida, algumas questões de comportamento aí da vida ou até genéticas que podem levar a essas localizações de aparecimento de tumores. Mas, no geral, o que a gente vê, o que o INCA traz para nós? Que o impacto está crescendo, esse aumento do número de casos está crescendo. Nós temos mais de 20 novos milhões de casos a surgirem aí para 2025, então é um número muito grande de casos, cada vez aumentando, e também isso vai de encontro à longevidade, Cada vez mais nós sabemos que a gente vai viver mais, só que a gente precisa viver mais de uma forma mais saudável. E essa estimativa é interessante não só para a gente entender os casos de câncer, mas também para entender quais são as localizações, o que está acontecendo e trabalhar a prevenção. Eu digo que meu grande sonho na oncologia é trabalhar em 99% com a prevenção e 1% só com o tratamento dessas doenças. Então, justamente, entender o que acontece para nós nutricionistas traçarmos estratégias para que a gente possa trazer um meio ambiente, uma qualidade de vida melhor para prevenir esses casos. Sabemos aí que 2018, 2019 já estava previsto aí quando saiu essa estimativa de 600 mil casos novos aí em câncer, e região sul e sudeste é a maior, é a que mais vai ter aí essa incidência e também porque é a mais populosa aí do país, trazendo mais esses casos para nós. Quando a gente vai pensar um pouquinho de como surge, o que é o câncer, o que é a célula tumoral,
Principalmente a gente tem que pensar essa questão de que há um agente carcinogênico que pode ser esse agente químico, físico. Nós estamos apostando muito pelos estudos, pelas pesquisas aí dos grandes pesquisadores e dos grandes órgãos competentes, como o IARC, por exemplo, vem trazendo muitas informações de que o estilo de vida está trazendo isso. Então, agentes químicos, agentes físicos, principalmente os agentes biológicos, que estão começando a alterar a gênese celular, e através dessa alteração da gênese celular é que estão surgindo mutações genéticas, e essas mutações genéticas estão levando a casos de aparecimento de tumores. Até uma parte da nossa história da oncologia sabe-se muito que câncer era uma questão hereditária, então nós avaliávamos muito se pais, avós, se linha de consanguíneos aí tinha algum tipo de incidência ou de aparecimento de tumores, e aí isso era a principal causa de aumento aí de probabilidade da pessoa desenvolver um tipo de tumor. Hoje a gente já sabe que essa questão varia em torno no máximo de 10 a 20%, então realmente genética não é destino. E o que anda se falando muito são alterações no fenótipo, ou seja, alterações genéticas que nós fazemos aí com a nossa vida, né, com o nosso meio ambiente, que estão trazendo essas mutações genéticas. O nosso DNA perde a capacidade de reparação e essas alterações levam ao surgimento de células tumorais. Então, instabilidade genômica, a genética entrando mais uma vez aí, cada vez mais a gente tendo que entender essas questões de como estamos mudando para que essas alterações celulares levem ao aparecimento de uma célula tumoral. Sabemos que toda célula tumoral já foi uma célula saudável, então isso nos traz aí um pouquinho o que nós estamos fazendo em relação à qualidade de vida, e nós nutricionistas, né, puxar um pouco isso para nós, o que a nossa alimentação e os nossos hábitos estão fazendo, que está contribuindo com todas essas alterações celulares e levando ao aparecimento de células tumorais. Quando falamos em carcinogênese, a gente precisa avaliar que existem diversas linhas de raciocínio bioquímico para que a gente possa promover aí, para que esse processo de carcinogênese seja promovido. Temos aí a primeira questão, como acabamos de falar aí no slide anterior, a questão da mutação genética, né, mutação gênica, as mutações celulares que levam ao aparecimento aí, a transformação de uma célula saudável a uma célula doente, né, uma célula tumoral. Temos também a ação aí de xenobióticos, cada vez mais estudando o que a alimentação está trazendo de xenobióticos, consumo de medicações, agrotóxicos, produtos de higiene, produtos de limpeza, produtos de beleza, né? Principalmente na parte dérmica, aqueles que entram mais em contato conosco. Cada vez mais a gente está avaliando quanto esses xenobióticos estão impactando nisso. Poluentes ambientais também. Então, como nós podemos reverter essa questão para diminuir essa exposição e para que a gente possa aí não influenciar nessa alteração celular. O próprio ciclo celular pode estar alterado, né? Então, diversas alterações podem acontecer por conta de inflamações, excesso de radical livre, falha na defesa antioxidante que nós temos aí da nossa célula e falha do sistema imune também. Então, esse ciclo celular está sendo alterado por conta de todas essas cargas aí que andam acontecendo no metabolismo e pelo próprio ciclo celular alterado, promovendo mais a esse processo de carcinogênese. Também, em contrapartida, a gente tem que avaliar o próprio processo de inflamação. Cada vez mais, o metabolismo inflamado, seja por uma doença crônica, seja por um processo metabólico que o paciente esteja passando naquele momento, seja por uma medicação, seja por estresse, qualidade de vida. Hoje fala-se também muito da questão de controle hormonal na oncologia, controle do sono, controle de serotonina, controle de adrenalina. Quanto a gente está inflamando o nosso metabolismo através dessas alterações metabólicas e promovendo cada vez mais a inflamação. E óbvio, através da alimentação, já sabemos os alimentos que são mais inflamatórios e menos inflamatórios. Então, realmente, esse processo de inflamação tem uma grande contribuição para a carcinogênese e também avaliarmos aí o que está acontecendo que faz essa promoção cada vez mais. Temos também que pensar nas alterações aí, tanto de DNA, quanto de estonas, quanto da própria apoptose, e aí entrando um pouco mais na genética, na genômica, e avaliar o porquê que não estamos conseguindo, aí os genes de reparo não estão conseguindo reparar essas células e acabar com esse processo de alteração celular, né? Sabemos que a todo momento nós produzimos células tumorais, o nosso metabolismo produz. A grande diferença é
o nosso metabolismo, o nosso sistema imune saber lidar com isso e fazer as suas apoptoses e as suas alterações para que essa célula não se desenvolva. Então, o que está acontecendo que está brecando esse processo de defesa do metabolismo que não estamos conseguindo reparar essas células? Por outro lado, estresse, a gente tem que pensar no estresse metabólico e no estresse da vida moderna também, fazendo toda a alteração de inflamação, antioxidantes, alterações hormonais que estão levando também essa carcinogênese. O próprio sistema detoxificante que não estamos conseguindo detoxificar o necessário para colocar essas substâncias carcinogênicas, os xenobióticos, para fora do nosso metabolismo. Então, o quanto o processo detox está sendo alterado e levando a essa carcinogênese e também os próprios polimorfismos genéticos. Então, para a gente parar para pensar na carcinogênese não é uma via simples. Seria muito fácil se fosse uma única via, porque o bloqueio seria muito mais fácil. Mas o tumor, né, o câncer, é uma causa multifatorial. Claro, estamos desvendando de onde vem a sua maior parcela aí dessa qualidade de vida, mas a gente já sabe que é multifatorial, então temos que ter diversos alvos metabólicos para atingir tudo isso. E cada vez mais a gente avaliando o microambiente tumoral, quais são os efeitos, né? Cada vez mais a gente entrando dentro aí de processos celulares, avaliando como é essa alteração, como as citocinas pró-inflamatórias estão sendo exacerbadas, como essas citocinas anti-inflamatórias não estão fazendo realmente o seu efeito e o quanto o nosso sistema imune está ficando defasado na hora de colocar esses genes de reparo, de DNA, de colocar as nossas citocinas anti-inflamatórias em nosso próprio processo aí de sistema imunológico para reconhecer essa célula alterada e fazer essa alteração, né? Não deixar que essa célula cresça. Então, todo esse microambiente tumoral está sendo avaliado e também substâncias pró-carcinogêneses que esse microambiente tumoral acaba produzindo. Nós já sabemos que a célula tumoral produz um microambiente específico para que ela consiga se desenvolver, para que a célula consiga se desenvolver. E quanto mais aqueles carcinógenos a gente colocar, quanto mais xenobióticos, quanto mais a gente der linha para que tudo isso aconteça, né, der condições para tudo isso acontecer, esse microambiente tumoral se torna um microambiente forte e aí começa a dar vazão para que essa célula tumoral se desenvolva. Então, o quanto nós estamos deixando esse microambiente tumoral também se desenvolver é uma coisa que precisamos avaliar e a nutrição está muito presente em tudo isso. O quanto podemos brecar todas essas substâncias para que esse microambiente não se torne favorável para o desenvolvimento dessas células. E aí, nesse microambiente, esse estudo mostra muito isso, a questão de o quanto a gente está formando muitos radicais livres, não dando conta de nossos processos antioxidantes, de balancearem tudo isso, e o como tudo isso pode desenvolver aí para o crescimento celular, para a proliferação celular, inclusive não só para o surgimento de células tumorais, mas também para o desenvolvimento e para a progressão disso daí para uma metástase. Metástase seria aí uma célula tumoral, um agregado de células que se desprenderam do seu tumor primário e que foram passear pelo metabolismo, encontraram ambiente favorável em outras localizações e começaram a crescer, também formando um novo sítio, um novo local de um crescimento tumoral. Ou seja, o quanto esses radicais livres, o quanto a gente está promovendo essa carcinogênese para não só levar a um crescimento de células tumorais, mas também levar a um crescimento de metástases. Hoje é muito grande o número de pacientes que descobrem uma neoplasia e junto com a descoberta da neoplasia já descobrem uma metástase. Então não é depois de tempos aí de tratamento que se avalia que não foi efetivo e depois evolui para metástase. Mas cada vez mais pacientes descobrindo já que tem câncer e que tem uma metástase. Então, o quanto esse microambiente tumoral está proporcionando tudo isso. E, claro, os radicais livres têm grande importância aí, porque vai desregular a parte de oxidação, vai levar a maior inflamação, e a maior inflamação vai trazer todo esse prejuízo metabólico que a gente viu anteriormente. Nesse estudo específico, fala muito bem desses mecanismos inflamatórios que estão envolvendo aí essas células tumorais, ou esse agregado aí de células tumorais, o quanto isso está sendo propiciado para levar uma metástase, né, uma progressão metastática. Sabemos aí que a gente não está conseguindo brecar essa inflamação, principalmente aí vendo vias de inflamação como NF-kappa beta, a gente avaliando que não está sendo
são suficientes ao nosso metabolismo. Estamos avaliando aí também as quimiocinas que estão fazendo efeito, nosso processo anti-inflamatório não fazendo efeito, nosso sistema imunológico sendo suprimido, né? Principalmente aí não conseguindo dar conta de toda essa demanda de uma alteração celular e levando o paciente a ter cada vez mais um número maior de detecção aí de progressão metastática. Então, não só surgindo uma célula tumoral, surgindo um agregado celular, mas também surgindo a metástase e proliferando todas essas células tumorais. Então, precisamos avaliar que sim, o nosso metabolismo está defasado na hora de lidar com tudo isso daí. Temos uma posição bem interessante também que serve como base para a gente na oncologia, que é a posição do IARC, né? O IARC é o maior órgão regulador aí de pesquisas e que traça diretrizes mundiais para que a gente consiga entender o que está acontecendo em relação ao câncer, avaliar algumas substâncias, avaliar tratamentos, avaliar hábitos de vida e trazer diretrizes para nós. Todos os países acabam seguindo esse agregado aí de diretrizes que o IARC traz. E uma coisa importante que o IARC traz e que vem bem de encontro para a nutrição é a questão dos agrotóxicos, né? Dos fertilizantes, do quanto isso aumentou o seu uso nos países e o quanto isso está trazendo prejuízo e provavelmente contribuindo para esse processo de carcinogênese. Temos aí, principalmente falando do glifosato, o IARC tem diversos estudos falando sobre o glifosato, que é um dos principais defensivos agrícolas utilizados aqui no Brasil, utilizado em larga escala no mundo, mas o Brasil principalmente utilizando de uma forma descontrolada o glifosato, e o que isso traria de impacto aí, qual que é a relação do glifosato com a oncologia, né, o câncer. Sabemos que a gente precisa de mais pesquisas, porque a gente precisa avaliar dose, exposição, como que tá isso daí, se baixas doses nós não teremos prejuízo, se o problema são as altas doses ou tempo de exposição. Então, precisamos de alguns estudos um pouco mais aprofundados. Mas o que a gente sabe é que foi avaliado essa potencialidade genotóxica aí, houve interrupção de microbiomas, houve alteração de funcionamento endócrino, alterações endócrinas, alterações na microbiota intestinal, ou seja, há um impacto na saúde, sim. O IARC classifica aí esse glifosato como 2A, com a classificação aí dos carcinógenos, que seria provavelmente um agente cancerígeno, baseado em 4 estudos aí de grande espectro que eles utilizaram. Frequência elevada também de linfomas aparecendo em trabalhadores expostos ao uso do glifosato, então não só em quem consome, mas em trabalhadores. E baixas exposições e baixas doses também nós temos alterações, então pode não surgir um agente carcinógeno, aí não pode surgir um tumor, mas pode haver algumas alterações endócrinas e essas alterações endócrinas potencializarem a carcinogênese de alguns tipos de tumores, dependente aí de hormônios. Ou seja, direta e indiretamente, ele está ligado sim com o processo de carcinogênese. Estando classificado como 2A, é uma grande questão aí o IARC se colocar e trazer essas informações para nós como provavelmente agente cancerígeno. O INCA traz isso para nós também, tanto do IARC quanto de outros órgãos competentes na parte de oncologia. 2015 o INCA publicou isso e a Anvisa também reforçou essa publicação e trouxe isso como nota, né, trazendo essa questão de como que esses agrotóxicos estão sendo utilizados, colocaram como cinco agrotóxicos que utilizam-se aqui no país, né, são colocados como possivelmente cancerígenos, então variando aí da classe 2A até a classe 2B, trazendo que precisamos de prevenir tudo isso, de avaliar e de reduzir o uso desses agrotóxicos, aí trazendo alguns programas para isso, avaliar a produção de base agroecológica, trazendo as políticas nacionais de agroecologia, de produção orgânica, incentivando essa produção, então trazendo também políticas públicas. Aí a gente começa a falar não só de ciência, mas começa a falar de um pouquinho de políticas públicas também. Tendo alternativas para a produção desses alimentos livres de agrotóxicos, aí incentiva tudo isso e fortalecer tudo isso com o agricultor e com o consumidor final. Nós, como nutricionistas, não podemos fechar o olho para isso. A gente tem que realmente trazer o benefício para o paciente e também começar a informá-lo dos riscos e benefícios de se consumir cada tipo de alimento, cada tipo de agrotóxico e o que isso pode impactar na saúde.
Uma das alterações importantes que eu trago aqui para que a gente fale sobre isso é o que muito se fala hoje, a gente está estudando muito, a gente traz muito a questão da necessidade do controle e da saúde da microbiota intestinal para diversos processos metabólicos. O IARC também se posicionou, trouxe diversos estudos falando sobre isso, e se a gente pesquisar um pouquinho, a gente avalia vários estudos mostrando o impacto dos agrotóxicos na saúde da nossa microbiota intestinal. E por outro lado, também sabemos que a saúde da microbiota intestinal também vai impactar nos procarcinogênicos, na desintoxicação hepática, em toda a saúde aí que pode levar à gênese tumoral. Então, um está intimamente ligado com o outro. Nesse estudo, realmente apareceu aí redução de várias cepas que são benéficas para a nossa microbiota, como por exemplo lactobacillus e bifidobacterium foram reduzidos, e aumento, inclusive, de resistência há cepas que são tóxicas, que trazem patologias aí para nossa microbiota. Então, trazendo também que indiretamente pode estar mexendo na nossa microbiota e levando ao aparecimento de maiores casos de câncer, sim, e de células tumorais. Pensando na prevenção, nós temos que avaliar que a microbiota intestinal, aí linkando um pouco essa questão da saúde da microbiota, nós temos que avaliar que a saúde da microbiota intestinal é de suma importância. Esse estudo aí de 2017, como diversos outros que surgiram antes e até depois dele, mostra aí da instabilidade genômica que a gente pode levar aí às nossas células por conta da péssima ou da má qualidade da nossa microbiota intestinal. Então, o quanto nós estamos colocando substâncias aí que podem mexer nesse nosso metabolismo, levando à alteração dessas cepas, levando à alteração de toda essa população de micro-organismos da nossa microbiota, e o quanto isso daí está impactando em produção de substâncias carcinogênicas, diminuição da própria proteção do nosso cólon, né, da nossa microbiota intestinal, então diminuição de butirato, de ácido graxo de cadeia curta, que levam ao aumento aí da nossa população saudável da nossa microbiota colônica, o quanto isso está promovendo mais citocinas inflamatórias e o próprio processo de inflamação, alterando aí essa cascata do NF-kappa-beta, do START3 também, levando a inflamação crônica, né, de baixo grau, alterando aí essa apoptose e desses ciclos celulares, e o quanto toda essa questão está levando à disbiose, promovendo um microambiente favorável para que essas células tumorais se desenvolvam, que é o que a gente falou lá atrás. Então, já está documentado e a gente tem que abrir os olhos para a questão de tratamento desse paciente e para a prevenção também daquele que não possui o diagnóstico de câncer. Esse estudo também mostra sobre a importância, a ligação, né, da microbiota intestinal e também do câncer. Nós sabemos que o caso aí a disbiose leva a diversas patogenias e principalmente, olha nesse slide mostrando a inflamação crônica, a falha do sistema imunológico, propiciando também a diversas infecções entrarem nesse metabolismo, levando a um processo de oncogênese. Por outro lado, a disbiose sendo revertida e provavelmente a gente conseguindo aí uma barreira muito mais eficaz e trazendo essa proteção toda. Então, se pudermos elencar aqui uma questão que a gente precisa olhar com grande carinho, é o funcionamento intestinal desse paciente. É como a gente pode trazer uma melhor qualidade dessa microbiota para prevenção e para o tratamento de todas essas patogenias aí tumorais. E o grande desafio na nutrição, já com a doença instalada, quando a gente fala de paciente que já tem o diagnóstico aí oncológico, é fazer o paciente comer e comer bem. E não é só comer para matar fome, é fazer o paciente se alimentar e se nutrir. Devido à própria patogenia, devido aos tratamentos, devido a questões aí emocionais, comportamentais, o paciente altera a sua questão alimentar. E o que isso vai ter de impacto, né? Qual a visão que nós, nutricionistas, precisamos ter com relação a esse impacto? Temos que pensar que alterações metabólicas e fisiológicas do próprio tumor, a célula tumoral, aí o crescimento tumoral, vai levar à alteração da via de apoptose, vai levar à alteração de leptina e de neuropeptídeo Y, e que isso vai levar o paciente muitas vezes à anorexia. Então, muitas vezes ele não está anoréxico por conta do tratamento. O tratamento é só mais um agente anoréxico que entrou, mas ele já está anoréxico por conta do próprio metabolismo aí dessa própria doença.
Temos também alteração aí da microbiota intestinal, já bem documentada, já bem discutida na literatura. Temos alterações de tecido adiposo, o paciente permanece aí, há uma liberação grande aí desse tecido adiposo, há uma mobilização desses ácidos graxos, aí uma beta-oxidação desses ácidos graxos, promovendo mais inflamação ainda. Temos alterações musculares, porque quanto maior citocinas pró-inflamatórias, mais há uma degradação muscular e esse músculo é utilizado aí para vias metabólicas, então o paciente perde massa muscular e essa é uma grande questão da oncologia. Como manter o peso do paciente, como promover o ganho de massa muscular, como brecar a perda de massa muscular. Sabemos que há também uma maior mobilização de glicose no fígado, então utilizando muito mais, fazendo muito mais a glicogênese e utilizando não só glicose, mas o aminoácido lá do músculo também, temos uma maior mobilização, uma maior necessidade de nutrientes que muitas vezes não estão sendo atendidas porque o paciente já está anoréxico. E também temos a alteração da própria via da glicose, né? O ciclo de Cori é alterado por conta dessa via do lactato. Ou seja, metabolicamente o paciente gasta mais, ingere menos e tem uma maior mobilização de todos esses nutrientes aí no seu metabolismo. Então, o grande desafio do nutricionista é nutrir esse paciente. E pensando um pouquinho aí nessa nutrição, nós já sabemos que a anorexia vai estar muito presente, há uma maior mobilização desse tecido muscular, a alteração nesse metabolismo desse fígado, né, de todas essas demandas aí energéticas e também depressão aí tanto de massa gorda quanto síntese de massa magra. As próprias substâncias produzidas pelas células tumorais podem fazer isso. Fora pensando aí nessa grande produção de células de citocinas inflamatórias e cada vez mais promovendo essa inflamação. Então é um olhar muito crítico, além de a gente pensar no intestino do paciente, né, da microbiota intestinal, pensar o como estamos nutrindo esse paciente. É, sem dúvida, o grande e maior desafio para a prevenção, principalmente da caquexia e da sarcopenia. São coisas que caminham lado a lado aí e que é uma linha muito tênue da gente falar do paciente perdeu peso, o paciente estava obeso e perdeu peso, mas espera aí, ele perdeu gordura, ele está mobilizando mais gordura, mas ele está promovendo mais inflamação, isso pode levar ele a uma sarcopenia, ele perdeu massa magra, o que ele está perdendo? Então, realmente, pegar esse paciente já no momento do diagnóstico e já começar a trabalhar todas essas questões para que ele não leve ele a uma caquexia e não leve ele a uma sarcopenia com toda certeza. Sabemos dessas alterações e precisamos prevenir. Não é tratar o paciente que já está sarcopênico, não é tratar o paciente caquético. É prevenir, é cada vez mais trazer ferramentas para que a gente possa prevenir e fazer a manutenção durante todo o tratamento desse paciente para que não leve a sarcopenia e a caquexia. Esse estudo muito bem empregado aí mostra todas as vias, né? Todas as vias celulares mostrando inflamação, tecido adiposo, utilização de glicose, utilização de aminoácidos, mostrando que isso daí já está sendo até chamado de uma síndrome de múltiplos órgãos, né? Quando a gente para pensar em sarcopenia, em má nutrição, em caquexia desse paciente oncológico. Essa síndrome, porque são uma série de sintomas e é uma série de alterações metabólicas que acontece de diferentes fatores secretados aí pelo tumor, como citocinas, como o próprio fator mobilizante de lipolítico, que leva a mudanças nessas vias metabólicas, alterando o apetite, perdendo massa muscular, tendo uma maior mobilização e também levando o paciente não só à perda de peso, mas à perda de tecido ativo, que é o que a gente fala muito aí, que é o tecido metabólico ativo, que é o músculo. Pensando nisso, nós já temos publicações aí da Aspen, da Espen também falando isso, então temos que ter como base essas publicações e esses estudos, essas diretrizes que nos trazem a questão de reverter esse processo e brecar o quanto antes. Temos que identificar esse paciente com pré-caquexia, com caquexia e na caquexia refratária, que é onde a gente já não consegue mais trazer ele de volta, né, para o estrado aí nutricional. Mas o quão importantes são esses passos, então, o quanto a gente tem que estar atento e traçar estratégias, não só quando o paciente já não está comendo, mas quando o paciente já é diagnosticado e quando muitas vezes ele já é diagnosticado com grandes perdas de peso, a gente tem que avaliar realmente. A primeira questão é o quanto a gente está nutrindo esse paciente e esses órgãos trazem muito isso para nós.
E ainda pensando que esse paciente vai passar por um círculo, né, de tratamento. Ele vai ser diagnosticado, ele pode passar pela quimioterapia, ele pode passar pela radioterapia, ele pode ter que passar por uma ou mais cirurgias, ele tem o uso aí de fármacos de apoio, então não só o quimioterápico, mas ele usa muitos fármacos de apoio para controle glicêmico, controle de pressão, aumento de apetite, para estresse, para depressão, para melhora do sono, ou seja, uma grande farmácia aí é montada para esse paciente para dar o suporte ao tratamento. E agora, surgindo, de alguns anos para cá, o grande boom da oncologia foi a hormonioterapia e a imunoterapia, né? Que são tratamentos muito mais efetivos que estão se descobrindo com menor efeitos colaterais ou menores efeitos metabólicos. Então, o paciente ele vai passar por diversas fases. E pode ser que ele passeie durante essas fases e o nutricionista tem que estar muito atento a tudo isso. A cada fase é uma necessidade, a cada fase são nutrientes específicos, a cada fase é uma necessidade metabólica que a gente tem que acabar dando demanda. E outra coisa muito importante, não só nutrientes necessários, porque a gente quer colocar um monte de coisa para o paciente, mas alguns nutrientes ou algumas substâncias que atrapalham esses processos também. Temos aí, por exemplo, excesso de antioxidantes atrapalha a radioterapia, a quimioterapia, alguns processos aí que a gente pode colocar o paciente de fitoterápicos, substâncias aí naturais, os próprios compostos bioativos que podem atrapalhar uma hormonioterapia, uma imunoterapia. Então, avaliar em que processo o paciente está, em que fase do tratamento ele está, para saber realmente quais os nutrientes que a gente pode e deve trabalhar com ele. Então, lembrando que ele é um paciente que ele vai caminhar. Não é um tratamento, ele caminha por diversos até ele receber alta ou ele vai permanecer por esse tratamento a vida toda, como por exemplo o metastático. Ele vai passear por esses tratamentos e a gente tem que ir dando suporte a cada nova inserção desse tratamento. E pensando nesses tratamentos, vem uma questão também que é de suma importância para o nutricionista, que é trabalhar a sintomatologia. Então, já não basta trabalharmos a microbiota, já não basta trabalharmos a própria questão nutricional, a demanda nutricional desse paciente, mas a gente ainda tem que trabalhar os próprios sintomas dessas terapias que ele vai passar por aí, químio, rádio, hormônio, imunoterapia ou até cirurgias, que vão diminuir realmente apetite, diminuir consumo e aporte alimentar, que vão piorar a nossa questão lá da composição corporal dele, né, a nutrição dele. Então sabemos que é uma série de sintomas de geusia, neutropenia, xerostomia, mucosite, esofagite, o trismo, a própria desnutrição e a sarcopenia, que ele já pode carregar isso até antes do próprio diagnóstico, tratar diarreia, obstipação, náusea, vômitos, ou seja, tem uma série de sintomas também lutando contra o nosso todo o trabalho árduo de nutrir esse paciente. Então é pensar no metabolismo, é pensar no tratamento que ele vai ser colocado, com a proposta terapêutica da equipe oncológica. Então a gente tem que estar muito bem alinhado com o oncologista, com o radioterapeuta, com o cirurgião, para entender onde o paciente está e onde eu, nutricionista, vou ajudar naquele momento e como eu vou ajudar e não atrapalhar, e ainda tratar esses sintomas, né? Estudarmos quais os efeitos de cada tratamento, de cada quimioterápico, para poder lidar com esses tratamentos e nos antepormos, né? Para sempre, como base, tratar a nutrição desse paciente, tratar aí a base dele, da composição corporal. E ainda, os compostos bioativos, trazer esses compostos bioativos de uma maneira séria, de uma maneira muito bem empregada, não atrapalhando o tratamento, como eu falei, porque muitas vezes fitoterápicos, antioxidantes atrapalham o tratamento, então é preciso ter um bom conhecimento da causa oncologia para a gente saber o que utilizar e quando utilizar, mas também trazer isso de uma forma um pouco mais simples para o paciente. Não só através de suplementos, mas a gente também trabalhar isso na alimentação. Cada vez mais a nutrição mostrando que os compostos bioativos agem naquele microambiente tumoral, trazendo melhores desfechos, trazendo melhores aí condições das células saudáveis se desenvolverem e também revertendo inflamação, trabalhando como antioxidantes na medida certa, trazendo tudo isso para reparar DNA, diferenciação celular, para o próprio metabolismo celular, reduzindo inflamação, melhorando o sistema imune e trazendo benefício aí para o tratamento desse paciente. E isso também a gente pode pensar não só no tratamento, mas no paciente também que a gente vai prevenir. Então, os compostos bioativos cada vez mais fazendo parte desses estudos. Então, é realmente estudar cada um deles, cada via metabólica e onde a gente pode empregar em cada momento.
Eu digo muito que tratamento de paciente oncológico existem fases, e fases a gente vai poder utilizar alguns suplementos, alguns compostos bioativos, outras fases não. Então, principalmente durante quimio e rádio, imunoterapia, hormonioterapia, é uma fase delicada. Cada substância tem que ser discutida com a equipe para que se tenha o consenso aí de que ela vai trazer benefício e não atrapalhar o tratamento de base. Temos que pensar que é uma farmacocinética, uma farmacodinâmica atrás de todos esses compostos. Não dá para a gente pensar, enquanto eu, nutricionista, eu vou dar um suplemento para o meu paciente, um fitoterápico, ele vai consumir e não vai interagir com nada. Não, está interagindo. Esse paciente é plurimedicado, ele tem o quimioterápico, muitas vezes, o imunoterápico, a hormonioterapia, ele tem aquelas medicações de apoio que a gente falou que ele precisa utilizar para contornar alguns processos metabólicos, ou seja, vai ter interação. A gente tem que avaliar muito bem o que usar, a dose a ser utilizada e, muito importante, o momento a ser utilizado. Mas, sem sombra de dúvidas, composto bioativo faz parte de todo esse nosso pensamento metabólico aí para ele. E esses estudos, cada vez mais mostrando quais são os real markers em câncer, né? Cada vez mais a gente quebra a nossa cabeça estudando isso. É a próxima geração, né? Os estudos mostrando isso já desde 2010, 2011, trazendo qual é essa geração. Então verificar quais são os processos metabólicos que a gente pode melhorar, trazendo melhora da resposta imunológica, trazendo redução da inflamação, a estabilidade genômica e a regulação celular. Pensando em tudo isso, estabilizando essa célula e esse microambiente para que a gente reverta esses processos ou pelo menos atenue. E muito do que a gente vê dessas promessas terapêuticas-alvo, que isso é muito falado na oncologia por parte dos médicos, né? As novas drogas, os novos imunoterápicos, os novos quimioterápicos, a gente tem que pegar isso daí também e avaliar o que isso está presente na nossa conduta nutricional. Então, o que eu posso fazer nutricionalmente para esse meu paciente, trazendo a melhora de todas essas promessas desses alvos terapêuticos. Então, melhorando o sistema imune, melhorando resposta de DNA, melhorando, inibindo citocinas inflamatórias, aumentando citocinas anti-inflamatórias. Quais são essas vias de angiogênese aí que a gente pode trazer os nutrientes e esses nutrientes trazerem benefício não só no tratamento, mas na prevenção também. Então, abrir um pouquinho a nossa mente para estudar não só os artigos que vêm falar aí de nutrição, né, de nutrientes, mas olhar um pouquinho o que a oncologia está falando e correlacionar com o que a gente traz. A nutrição tem tudo a ver com tudo isso. E uma coisa muito importante, né? Hoje vem se crescendo muito a atenção e a utilização de substâncias, a utilização de suplementos, de fitoterápicos. Eu, por exemplo, sou fitoterapeuta também. Então, como que a gente consegue lidar com tudo isso? É a hora de utilizar? Eu posso utilizar com esse paciente? É o momento do tratamento de se utilizar? Então a gente tem que avaliar muito bem isso, né? Muitas substâncias têm interação, a gente sabe isso, diminuindo a ação de quimioterápico, diminuindo a ação de radioterápico, até de imunoterapia. Então cautela, discuta com a equipe para que a gente possa utilizar. Sem sombra de dúvidas, há muitas promessas, nós temos muitas promessas de substâncias, porém, a gente tem que saber empregar realmente a dose, em qual caso, célula tumoral não é tudo igual, cada célula tumoral se desenvolve de uma forma, cada tipo histológico de uma forma, então o que nós podemos utilizar? A oncologia está caminhando para isso, medicina de precisão. Nutrição também vai ser nutrição de precisão, se Deus quiser, em todas as áreas da nutrição, mas na oncologia, isso a gente está vendo muito mais rápido, né? Está caminhando muito mais rápido. Então, cautela na hora de cruzar aí um suplemento, uma substância, um fitoterápico, dentro desse tratamento oncológico. Na prevenção, no pós-tratamento, aí são momentos um pouco mais tranquilos da gente lidar com isso. Não que possa se utilizar tudo, mas são mais tranquilos. Agora, dentro do tratamento oncológico, é discutir realmente, avaliar os prós e os contras para essa utilização. E pensando um pouco nesse paciente como um todo, a gente tem que avaliar estado nutricional, sintomas que ele está apresentando, fazer uma prevenção, porque esse paciente vai acabar o tratamento dele. E aí, como que a gente vai prevenir novas reincidivas? Como que a gente vai prevenir novas doenças? Ou não só tumores, como que a gente vai prevenir uma hipertensão, uma diabetes nesse paciente, uma obesidade? Como que a gente vai fazer tudo isso?
Quais as alterações bioquímicas que ele está apresentando, que ele apresentou, que a gente pode reverter aí com a alimentação, com o processo aí de acompanhamento nutricional. Se esse paciente vai precisar de um preparo de cirurgia, um pós-cirúrgico, um pré-cirúrgico, como que a nutrição vai trazer tudo isso muito bem empregado para diminuir complicação pós-cirúrgica, para reabilitar esse paciente. Muitas vezes, cirurgia de paciente oncológico é de grande extensão, principalmente no trato gastrointestinal. Ele pode sair dessa cirurgia com prejuízos absortivos, metabólicos. Então, como que a gente vai lidar com esse paciente aí pelo resto da vida dele, que ele vai precisar de uma atenção especial com essa questão da nutrição? Qual tratamento antineoplásico ele vai fazer e por quanto tempo ele vai seguir, que a gente vai ter que ter essa atenção com ele, e o apoio terapêutico, né? O que a gente vai ter que munir esse paciente para que ele consiga passar pelo tratamento. E depois a gente fala muito do survivor, que é o sobrevivente depois que ele teve aí o diagnóstico de câncer, fez o tratamento, passou por tudo isso. Nós temos os sobreviventes, cada vez mais esses sobreviventes. Então, como que a gente vai lidar com ele? Não é voltar para a vida normal que ele tinha, mas o que ele precisa fazer para prevenir uma nova célula tumoral, um novo tumor, ou prevenir até uma reincidiva, que é o grande medo da oncologia, né? É a reincidiva. Então, a nutrição está muito bem empregada em todos esses passos que a gente precisa ter um olhar muito crítico para tudo isso, e com certeza o nutricionista é peça fundamental para tudo isso. Temos algumas literaturas de apoio, alguns estudos de apoio que vêm baseando aí cada vez mais a nossa conduta clínica. Então, sem sombra de dúvida, o Consenso Nacional de Nutrição Oncológica traz essas bases para nós de o que a gente utilizar, como pensar nesse paciente, estado nutricional, nutrientes, o quanto a gente vai utilizar tanto no paciente internado, paciente ambulatorial, paciente crítico, né? O paciente metastático, paciente fim de vida. Nós temos diversas diretrizes aí que esse consenso contempla e que serve de base, então vale a pena sim utilizarmos ele como nossa grande ferramenta de trabalho na oncologia. Temos a diretriz da Braspen também, diretriz de terapia nutricional do paciente com câncer, que traz terapias aí tanto enteral, parenteral, suporte ambulatorial, suporte ao paciente metastático, o que utilizar, quais as evidências em suplemento, em fitoterapia, em dieta da moda, tudo isso temos também como uma ferramenta que a gente utiliza no nosso dia a dia, então traga para a sua prática clínica isso daí. E algumas ferramentas específicas da oncologia, como por exemplo uma delas, né, a gente não consegue falar de todas, mas a avaliação nutricional do paciente oncológico é de suma importância, né? Ela precisa ser específica, e uma delas, a mais utilizada, a mais discutida aí no meio científico, é a avaliação subjetiva global produzida pelo próprio paciente. A gente chama ela de ASGPPP. Ela é transcrita para o português, ela é validada para o português e já foi comparada aí essa avaliação nutricional com métodos objetivos, métodos subjetivos, e a gente vê essa importância e a eficácia desse instrumento. Então, trazer esse instrumento para a nossa prática clínica para realmente diagnosticar esse risco nutricional desse paciente, diagnosticar essa desnutrição, o quão precoce a gente conseguir para reverter esses processos ou para prevenir, como a gente falou, né? Não deixar o paciente chegar em uma desnutrição, em uma sarcopenia, em uma caquexia. Temos também nessas diretrizes, tanto do INCA quanto da Braspen, algumas recomendações de nutrientes. Então, macronutrientes, micronutrientes, hidratação desse paciente, né? Baseado aí em diversos tipos de paciente. Então, qual o estado nutricional que ele está, se é um paciente paliativo, se é um paciente curativo, se ele está em cirurgia, se ele está em tratamento, como que está, paciente de quimioterapia. Então, temos esses parâmetros sim, então utilizar desses parâmetros para que a gente possa fazer uma boa conduta com esse paciente é o nosso grande carro-chefe. E lembrar, gente, a primeira questão básica, não só para o tratamento do oncológico, mas para a prevenção daquele que não quer se tornar um oncológico, que é o terreno, né? Essa figura diz muito para mim, quando eu olho para essa figura, dá até uma certa taquicardia, diz muita coisa. Porque é pensar que para a gente ter bons frutos, a gente precisa de um bom terreno. Não adianta a gente ter um terreno que não tem nutrientes, ou um terreno poluído, que a gente não vai ter bons frutos. E é isso que eu falo muito para o meu paciente. Eu preciso de um terreno metabólico que propicie o crescimento de células saudáveis. Eu preciso mexer nisso. É impossível a gente tratar um paciente oncológico e não pensar o quanto a gente pode melhorar nesse metabolismo para não surgirem novas células tumorais.
né? Então, o terreninho metabólico dele é um alvo, sim. A gente precisa trabalhar isso e ele gosta quando a gente fala de tudo isso, porque eles avaliam que a gente está tratando não só a questão da doença ali naquele momento, mas a gente está pensando na qualidade de vida e na própria longevidade dele. Temos também como ferramenta aí um documento do INCA que seria bem voltado para a prevenção, que seria alimentos, nutrição, atividade física e prevenção do câncer, uma perspectiva global. Esse documento é imenso, ele tem muita utilização e foca em principalmente nutricionistas. A gente fala muito de alimentação, mas os melhores estudos que estão saindo agora na área de oncologia é em relação à atividade física. O quanto a atividade física é fundamental, o paciente não tem mais escolha. A gente tem ele como o exercício físico como uma arma de prevenção e como uma arma de tratamento. Pensando aí para nós nutricionistas, a atividade física tanto como efeito anti-inflamatório, mas também como efeito de evitar sarcopenia, aumento de massa muscular, preservação de massa muscular, que é fundamental para aquele primeiro tema que a gente falou, que é nutrir o paciente, né? O quanto não desnutrir esse paciente. Então esse documento também é de suma importância e traz diversas diretrizes que a gente pode seguir. E esse que foi lançado em 2018 na ASCO, né, que é um dos maiores congressos de oncologia mundiais aí, que fala sobre dieta, nutrição, atividade física, uma perspectiva global que foi aí atualizada daquela anterior que o INCA traduziu para nós. E olha que interessante, recomendação para prevenção do aparecimento do câncer e também para o tratamento do survivor, daquele que já tratou e como que a gente vai prevenir novas reincidivas ou novos tumores nele. E isso serve para todo mundo. São passos muito básicos que esse documento traz muito mais esmiuçado para nós, que seria tentar controlar o peso, fazer uma atividade física, praticar uma atividade física, comer mais alimentos, mais grãos, né? Não é o alimento integral que a gente vê que muitas vezes tem aditivos e tem diversas substâncias que são prejudiciais, mas comer grãos integrais, então alimentos integrais de sua forma integral, reduzir o consumo aí de gordura saturada, de fast food, de alimentos industrializados, reduzir o consumo de carne vermelha, reduzir o consumo de embutidos. Isso o IARC já trouxe, sim, como substâncias aí provavelmente carcinógenas, e os embutidos estando em pé de igualdade aí com diesel e com fumo, ou seja, o embutido é tão carcinógeno quanto diesel e quanto fumo, que é a classe 1A. Então, reduzir isso do nosso consumo alimentar, diminuir as bebidas açucaradas, reduzir esse consumo, limitar o consumo de álcool, então ter um controle sobre esse consumo para não alterar aí funções metabólicas, não utilizar suplementos, não utilizar medicamentos sem a devida acompanhamento desse paciente, prescrição disso daí por algum profissional qualificado. As mulheres que podem aí amamentar, que conseguem amamentar, trazer essa amamentação como uma prevenção ao câncer de mama, né, quando possível a criança ser amamentada. E depois do câncer, aí eles ainda enfatizam muito nessa parte do documento, que depois do câncer, o survivor teria que fazer todos esses passos como uma pessoa que não tinha câncer também, que não teve câncer. Ou seja, medidas simples que nós nutricionistas conseguimos implementar, é a base, né, da nossa consulta diária ali com o paciente, da nossa educação nutricional diária. O quanto tudo isso pode e vai impactar no tratamento e depois no pós-tratamento ou até na prevenção desse paciente. Então, várias questões que a gente pode trazer aí que eu deixo para você como uma prevenção do paciente, um tratamento, algumas questões para ficar uma pulguinha atrás da orelha para a gente buscar realmente cada vez mais se informar da importância desse paciente e de algumas visões metabólicas que a gente tem que ter dele. E com certeza a nutrição inserida em todas essas partes do tratamento, tanto antes, quanto durante, quanto após o tratamento, o paciente pode ter benefícios através do nosso acompanhamento nutricional, sim, e somos de extrema necessidade, como toda a equipe multi, que a gente precisa para apoio desse paciente. Espero ter trazido informações importantes aí, discutir um pouquinho nesse pouco tempo que a gente tem em relação a como é o tratamento desse paciente, o que a gente tem de evidência, né? O que hoje a gente trabalha na oncologia. E eu gosto sempre de deixar uma frase que a gente usa muito na oncologia, que é: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outras almas humanas. É isso que a gente precisa, humanizar o atendimento, e a oncologia traz muito isso pra gente.
Eu agradeço a presença de você que me acompanhou e que esteve aqui comigo hoje. Agradeço a EAD Plus por esse maravilhoso trabalho. Estou à disposição e até a próxima.